pessoal, tudo bem? Giane Siqueira na área. E hoje eu estou aqui com um bate-papo incrível com o Leonardo Schellenberg. Leu, Isso, né? Leonardo? Famoso Leo, Leu. o famoso Leo. Então, pessoal, o Leo vai trazer para nós um conteúdo, mas primeiramente ele vai se apresentar aí para a galera quem é o Leo, o que o Leo faz, quais são os seus hobbies, como é que é aí pro pessoal te conhecer Mas um primeiro pouco tu aí, da explica o vida Leu aqui com a pela Giane. galera. O Leo é o cara. Vamos lá, você tem uma introdução melhor sobre você, Tá, vai não, lá, vai beleza. lá. Não, o pessoal aí, é importante saber que isso aqui é um papo de compadre, né? Papo de comadre, porque, porque eu e a Papo de Gi, a gente bar. trabalha junto, né? Na Upside, e ela me pediu esse papo aí pra gente falar um pouco sobre holacracia, né? Daqui a bom, tu pode fazer então essa introdução logo mais aí. Mas o Leu é filósofo, filho de Xangô, músico, e músico frustrado de churrascaria e sócio-diretor da Upside, né? E onde a gente está, onde é que a gente está praticando, né? A holacracia há pelo menos 3 anos, né? Temos um projeto de 3 a 5 anos aí, a gente vai. Vamos trocar um pouco uma ideia aí, né? Tentar explicar pelo menos a grosso modo, né? O que significa, né? Falar alguns exemplos, um pouco de fundamentos aí para a galera poder se aprofundar depois aí, deixar alguns links também, né? Mas o Leo é esse cara aí. Esse aí Bar, já tocou em churrascaria, churrascaria, Leo? churrascaria, festa de Bastante. comunidade, bailão, jantar Bailão, já deu com a dançante, comunidade. casamento, com uma banda instrumental, né? A gente já teve uma banda também de heavy metal. Saí do sertanejo, fui logo pro heavy metal, né? Tipo, Assim, bem foda-se a delicado. coerência. No momento a gente está com uma banda instrumental chamada Banda 518. Quem quiser dar uma olhada aí, curtir uma música. Isso, Vou deixar na descrição do vídeo isso todas aí. as Uma música informações bem aí da banda. egocêntrica aí, mas Legal. de repente quem consegue se conectar é bem-vindo aí para ouvir. Esse, Show. esse é o Leu. É massa, é massa. É. Leu pelo Leu. Já que tu Leu não quis pelo fazer o Leu. Leu pela Gi, Né? Vou fazer uma hora dessa, mas aí eu vou fazer o Leu filósofo. Daí a gente tem que falar outros assuntos. Mas Leu, então vamos lá, vamos falar de holacracia. A gente pode começar aí então. Quem fundou a holacracia, que sistema que é esse? Tu pode introduzir pro pessoal aí quem é o fundador e o que é a holacracia, beleza. esse sistema de gestão. Vamos falar de modo grosseiro aqui. Holacracia é um sistema de gestão para empresas, tá? Que não possui um sistema de hierarquia de poder, tá? De tomada de decisão focada, por exemplo, no CEO, ou um diretor, ou um presidente, né? Ao invés disso, ela se considera, né, um sistema de gestão de autoridade distribuída, ou seja, a tomada de decisão é distribuída em todos os indivíduos que ocupam algum papel, né? A gente usa também aqui a definição de papel ao invés de cargo, né? Só para fazer essa diferença de que no modelo tradicional, digamos, modelo de previsão e controle, né? Onde aqui o CEO é o grande responsável de tudo, né? Que toma as decisões basicamente de tudo, pelo menos que é o mais importante, né? Esse é o sistema de previsão e controle, dá para dizer assim, e a holacracia, então, é o sistema de autoridade distribuída. No sistema de previsão e controle, a gente tem cargos, né, que são fixos, que são quase títulos, né, que te dão por si só uma espécie de poder, né? E na holacracia existe a definição de roles, ou papéis, né, que a gente traduz aí para o português, que são, também dá para pensar como uma espécie de cargos, mas eles são mais dinâmicos. O que quer dizer com dinâmicos? Eles podem mudar o tempo inteiro, né? As atribuições, a função, né? Então, é mais ou menos por aí o que significa, né, a grosso modo, a holacracia. Foi fundada por um cara chamado Brian Robertson, né? Aí tu está mostrando justamente o livro que ele escreveu, né? Que também a gente indica aí, né? Tem uma edição em português, né? Então,
já é fácil também, porque uma questão da holacracia importante também é que há muito pouco conteúdo sobre holacracia em português. Então, quem quiser se aprofundar, né, é interessante que possua um pouco um repertório aí na língua inglesa, que daí vai bem, né. Então, esse sujeito aí, o Brian Robertson, a princípio ele tinha uma dor. A grande dor dele era que ele não via uma forma de poder transformar as empresas em que ele trabalhava, né, e até as empresas que ele atuava como um cargo superior, um cargo de gestão, né, ele não via essas empresas que tinham esse sistema de previsão e controle, ele não via grande potencial de transformar essas empresas sem poder, né, passar por uma camada de decisão política, né? Porque a gente sabe muito bem como funciona esse sistema de previsão e controle, né? Geralmente as decisões ou alguma ideia nova que você tenha a respeito, que inclusive seria para melhorar o teu próprio trabalho, às vezes você tem que pedir permissão para implementar aquela ideia para um gerente, né? Ou para o próprio CEO. Então ele tinha essa dor, né? Digamos assim, como poder transformar uma empresa, realmente transformar uma empresa sem privilegiar mudanças nos aspectos mais fundamentais dela. Daí quando a gente fala em aspectos mais fundamentais, a gente está falando da estrutura de poder, né? Quem toma determinada decisão, né? Essa ideia também de expectativas, né? De quem é responsável pelo quê, né? Na empresa. Então a holacracia foi criada justamente para privilegiar esse tipo enfim, de tomada de decisão, né? Esse tipo de trabalho aí, para poder. Sim. A própria autonomia, né? Esse é o principal valor, né, da holacracia, é o conceito de autonomia, né? Você distribuir a autoridade e dar poder de decisão real para o indivíduo que está ocupando um papel, né? Porque existe uma das regras também, vamos falar algumas chaves aqui do castelo da holacracia para o pessoal tentar entender um pouco, né? Quando a gente fala em autoridade distribuída, a gente está falando em poder, né, para cada indivíduo que ocupa um papel para impactar o seu próprio trabalho, né? Na holacracia, cada papel possui um propósito, né? E dentro desse propósito, na regra da holacracia, ela estipula que você é livre para tomar qualquer decisão, abraçar qualquer projeto ou ação, né, que energize esse seu propósito, né? Você é livre para tomar qualquer decisão nesse sentido, sem que influencie em um outro papel, em um domínio de um outro papel ou no propósito de um outro papel. Então, isso, Esperar o chefe exatamente. bater o martelo. Não existe isso até. Inclusive, não existe a figura Isso, do exatamente. chefe Esse é um outro ponto também importante de dizer, uma outra chave da holacracia, que é o seguinte: as pessoas devem pensar assim, putz, mas isso aí é meio que um convite ao caos, né? meio que Exatamente, utópico mas também, o ponto parece. daí, a outra chave, né, que para argumentar contra esse ponto aí, sim, é abraçar um pouco o caos, né, mas a holacracia, ela tem por trás uma constituição, que é basicamente, vamos usar como uma metáfora aí, um país, né, possui uma constituição, né, a holacracia também possui uma constituição, é um livro de regras que dita exatamente o que você tem liberdade para fazer e o que você tem limites, né? Então, não é necessariamente um sistema caótico, ele é bem estruturado, tem regras bem específicas, né? Então, existe até um evento solene, né, de quem adota a holacracia, inclusive a gente fez também aqui no Upside, né? Que é o próprio CEO, né? Ou os próprios diretores, sócios diretores, né? Eles ratificam, digamos assim, a holacracia através de um documento, né? Onde é que eles assinam delegando o poder deles para a Constituição. Ou seja, com esse movimento, né? Ninguém fica acima da Constituição. Inclusive, os sócios diretores, quem ratificou a holacracia, fica abaixo dessa Constituição. Então, o único chefe na holacracia é um livro de regras, é a Constituição. Funciona aqui como num país, né? Isso nos atraiu muito, né? Esse conceito nos atraiu muito quando a gente descobriu a holacracia, porque era bem o que a gente acreditava
né, o que a gente pensava, né, para o nosso negócio, né? Falando agora a princípio da Upside, né? A gente está aí num processo de adoção da Holacracia há pelo menos 3 anos, né? A ideia é que a gente utilize um prazo de 5 anos, né? Para uma adoção completa, uma adoção madura, né? A gente já está bem maduro, né? Pelo menos em comparação com o primeiro ano, né? A gente está avançando, tu sabe muito bem, tu está participando desse processo aí, né? E o próprio Brian, né, ele comenta que existem 2 formas de você adotar a holacracia, né? Uma forma que é bem uma ruptura, né? Seria de um dia para o outro, né? E tem a forma um pouco mais conservadora, digamos assim, que nos agradou um pouco mais, porque a gente acredita nessa ideia de mudanças um pouco mais incrementais, né? Sem criar uma ruptura, sem criar um estresse, digamos assim, grande. Bem ao contrário, por exemplo, que dá para citar, o pessoal até que está interessado nesse assunto da holacracia pode pesquisar no Google, por exemplo, o case da empresa Zappos. Digitem lá, Zappos Holacracia, né? Daí vocês vão ver que tem o exemplo deles é que o próprio CEO, né? Um CEO, eu acho que ele acabou logo assumindo a posição de CEO em um determinado momento, alguns anos, né? E ele instituiu de um dia para o outro, né? Ele baixou lá o decreto, né? Disse assim, ó, a partir de amanhã a Zappos é uma holacracia. Quem não tiver de acordo, né, fica livre para sair. Quem curtir a ideia está aqui, né? Então houve uma debandada grande aí de gerentes, né, o que a gente chama de middle management, né, que justamente a holacracia ela tira de cena, né? Essa camada de supervisão de trabalho, né? Então, houve uma boa demandada de gente e tal ali, mas pelo que eu sei, tá? Eu até faz um bom tempo que eu não vou atrás para entender se eles ainda estão adotando a holacracia, mas eu acredito que sim, né? Então, o próprio esse CEO, o antigo CEO hoje, né? Você vai ver ali que tem casos em que ele explica justamente que ele ocupa, às vezes, vários papéis, né? Esse é um outro chave do castelo, então, também, né? Hoje, por exemplo, de forma para o pessoal, né, externo à Upside entender, eu falo, por exemplo, que eu ocupo o cargo de diretor de operações hoje aqui, né? Mas internamente isso não faz sentido, né? Internamente, muito bem, tu sabe, né? Hoje eu ocupo, se eu não me engano, 15 ou 16 papéis, né? Amanhã pode ser que eu tenha que ocupar mais 17, ou talvez mude para 15 ou para 14, né? Então, essa é aquela chave que eu falei que os papéis são dinâmicos, né? Então, o próprio CEO das Apos, ele ocupa um papel no atendimento ali, ele senta com todo o pessoal ali da camada, né, de atendimento e às vezes fica atendendo o telefone ali e tal. Então tudo isso é possível, né, dentro da holacracia e bem-vindo, né? Então é mais ou menos por aí. Sim, é bem legal, é um sistema de gestão aí totalmente diferente de uma realidade que a gente tem da própria brasileira. Aproveitando de perguntar, aqui no país tu não sabe nenhuma empresa onde, né, tenha holacracia ou tentaram implementar a holacracia? O único caso que eu sei, um caso famoso, é uma empresa chamada Geek, tá? Que eu acho que o pessoal pode ir atrás, principalmente mais uma outra figurinha aí que tu pode colocar na descrição para o pessoal, é entrar no site Holacracia Brasil, tá? Agora eu não lembro exatamente a URL, mas procura por Holacracia Brasil. Esse é um site do Brasil aqui, um site na língua portuguesa, que traz um pouco de conteúdo, né? É um site, eu acredito que ele não está bem atualizado no momento, tá? Mas tem alguma coisa lá e ali eles comentam esse case da Geek, né? E fora isso, eu confesso que eu não conheço nenhuma outra empresa, né? Sim, até aproveitando a questão, né, que eu mostrei o livro aqui, tem até um canal que eu compartilhei com o Leo, de um rapaz que ele tá lendo o livro e fazendo uma resenha no próprio canal, assim, então ele lê página por página, faz um esboço, assim, bem teórico, né, tá também na descrição o canal dele. Se não querem ler, vocês podem escutar e ainda, né, ter o privilégio de ir estudando junto. Mas, Leo, para finalizar, porque é pouco material, né, que tem brasileiro, além desse site. Aos poucos tem, eu tô vendo, cada vez ele tá se difundindo um pouco mais, né? Eu já tô vendo alguns blog posts aí de algumas empresas falando sobre holacracia, então isso é tudo muito bom, né? E daí eu convido todo mundo aí a ir atrás, né? Tem uma TED do Brian também interessante aí.
vou deixar também na descrição. Leu, e para nós finalizar aí, que também eu vou deixar, a descrição vai estar cheia, que eu quero deixar aquele texto que você fez, né, lá no blog da Upside, que tem uma das frases iniciais aqui do próprio livro: se todo mundo tem de pensar fora da caixa, talvez seja a caixa que precise de conserto, que a gente escuta muito, tem que pensar fora da caixa, aquelas coisas motivacional. Para nós finalizar aí, tu pode explorar um pouco disso aí, dessa frase, inclusive desse Perfeito. texto que tu fez. Exato, eu fiz um blog post também que ele é bem baseado, tem uma referência óbvia assim do capítulo Mudança nas Organizações, que eu acho que é o primeiro capítulo do livro. Isso, exatamente. Eu fiz um blog post sobre exatamente esse capítulo aí, e consta justamente ali a frase do Malcolm Gladwell, né? Que é essa questão da caixa, né? Então dá para dizer assim que ele usa essa metáfora da caixa, a gente pode chamar então a caixa do sistema de gestão, né? Esse é o ponto, assim, e inclusive aquele ponto que eu citei da grande dor do Brian, né? Será que é possível a gente transformar de fato uma empresa sem privilegiar mudanças nos aspectos mais fundamentais dela, né? E quando a gente fala em aspectos fundamentais, é a estrutura de poder, a estrutura de tomada de decisão, né? A estrutura dos papéis, né? Então, o que a holacracia faz é justamente isso. Ela muda a caixa, ela privilegia a mudança da caixa, né? Para realmente colocar a empresa, digamos assim, no dinamismo do mercado atual, né? Hoje o mercado ele é bem dinâmico, muda o tempo inteiro, né? E a ideia é que justamente esse sistema de previsão e controle aí, do qual o CEO ele é o herói, né? Ele é o grande responsável por tudo. E tem empresas, inclusive, que curtem, né? Até eu acho essa cultura de startup, né? Que a gente convive hoje, ela é muito focada também nisso, né? Na figura do CEO, né, com esse status, o grande responsável pela grande mudança na empresa. Isso nunca nos agradou, né, pelo menos no Upside aqui a gente não imagina uma empresa que dependa desse tipo de figura de herói, né? Então, mas eu entendo que muitas possuem. Então, dá para dizer também assim, a holacracia não é para todos. E com isso eu estou dizendo que não estou colocando um valor nisso, não estou dizendo que quem tem condição de adotar a holacracia possui mais valor de quem não tem, tá? É simplesmente, às vezes, é uma questão de perfil, né? Então, você tem essa empresa que aposta em figuras de liderança, né, específicas, dá poder para elas e tal, e tem outras que não se sentem bem nesse ponto, né? Então, a holacracia eu acho que é mais para quem não se sente bem nessa cultura, né? Então, a caixa é o sistema de gestão, né? Que alterando esse sistema de gestão, você tem como privilegiar, então, mudanças mais significativas na empresa e deixar ela na velocidade do mercado, né? Você deixa a empresa muito mais dinâmica, né? Então, ao mesmo tempo que você tem a possibilidade de, dia após dia, a estrutura de cargos da empresa está sempre mudando, né? Hoje a empresa tem 15 papéis, amanhã ela tem 17, às vezes ela tem 14, né? É porque a gente está lidando com a contingências, né, da realidade, né? Às vezes a realidade joga no lixo os nossos planos mais bem feitos, né? Então ela parte desse pressuposto, né? Então ela só se adapta a um contexto de realidade. Então é mais ou menos por aí. Legal. Eu acho aí que o pessoal deu para clarear um pouco, apesar de a gente ter bastante coisa para falar, né, referente à holacracia, assim. Mas eu, como participo também desse sistema, eu vejo isso como uma distribuição tanto de poderes, autonomia, e não tem o grande chefão, que é a luz do mundo, que então é muito diferente do que você vê. O chefão é o livro, realmente, assim, né? Então, é bem bacana. É o livro. É o livro, é a Constituição. Exatamente. Você não precisa ter uma relação política com o livro. É até estranho tu não ter nem chefe pra te incomodar, né? Pô, peraí, tu não tá fazendo, não, mas tu tem autonomia, tanto poder. Exatamente. Tu tem que compartilhar tudo, né? Exatamente. Você tem poder, você também tem concessões, né? Então, é isso aí. Exatamente, né?
É isso aí. Mas aí, muito obrigada, Leo. Outro momento a gente pega algum outro assunto e conforme, né, a gente vai indo, a gente tá praticando ainda, né? Então tem um longo caminho pela frente. Muito obrigada por participar aí desse bate-papo de bar. Logo a gente faz um bate-papo aí ao vivo, com uma cervejinha, um vinho. Aí também. Sim, aí é um bate-papo de bar, né? Valeu pelo convite. Sim. Então tá, Leo. E em outro momento também vamos falar de rock and roll, de banda aí, né? Falar um pouco de Iron, vai ser bacana. Certo? Quer deixar um Isso tchau aí, convido a galera a acessar, né, todo esse material da holacracia aí. Eu acredito que quanto mais empresas optarem por praticar a holacracia, eu acredito que melhor, né? Mas a gente vai conseguir difundir esse tipo de cultura, né? O que eu acho válido, né? Sempre é bom. Tem muito pouco conteúdo nisso em português, então só por isso já vale a pena, né? E do mais, um abraço para todos aí. Obrigado pelo convite. Isso aí. Então tá, pessoal. Uhul. Não vai dar um tchauzinho aí? Aê!